Amados, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir ela no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 20. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amém? Feche os seus olhos, Pai, nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, porque estamos na Tua casa e nós queremos Te ouvir. Queremos, Pai, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, porque o Senhor sabe o que nós estamos precisando, o Senhor sabe o que nós estamos necessitando. Então, Senhor, ministra a Tua palavra, Senhor, que traga, Senhor, entendimento, que traga, Senhor, despertamento, que abra, Pai, os nossos olhos, para que possamos, meu Deus, viver aquilo que é a Tua vontade, as Tuas promessas, as Tuas maravilhas. Por isso, Pai, que nós nos entregamos nas Tuas mãos, Te glorificamos neste momento e Te agradecemos pedindo, seja conosco e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar e para ministrar ao nosso coração. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Um versículo, amados, muito curto, muito simples, mas muito direto. Porque ele nos diz em poucas palavras que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que então nós podemos dizer que consiste este reino? Se nós vamos pesquisar o significado de reino, o dicionário bíblico ele vai nos dar três expressões. Ele vai nos falar a respeito de domínio, ele vai nos falar a respeito de reinado, e vai nos falar a respeito de soberania de Deus sobre tudo. Amém? Diga domínio, reinado, soberania de Deus sobre tudo. Quem te criou? Então você pertence a quem? O que nós precisamos entender, amados, é que tudo pertence a Ele, tudo provém dEle e tudo é para Ele. Às vezes nós podemos dizer assim, mas eu não preciso de Deus. Eu estou vivendo a minha vida muito bem, as coisas estão indo muito bem. Legal. Só que a Bíblia também ela nos diz que se nós não recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, não teremos salvação. E se nós reconhecermos que fomos criados por Deus, a menos que de repente você ache que veio do macaco, que veio do ET ou outra coisa parecida, mas olha a perfeição que é o ser humano. As teorias de evolução, elas se contradizem entre elas, ao ponto delas mesmas derrubarem as suas próprias teses. Porque se você parar para analisar a perfeição que é o ser humano, nós não podemos dizer que descendemos de um animal. Então, quando nós entendemos que nós temos um Pai celestial, e nós temos alguém que nos criou, que nós temos alguém que nos formou, nos fez essa perfeição que nós somos, porque somos perfeitos. Então nós entendemos de onde nós viemos, nós entendemos a quem nós pertencemos, e nós precisamos entender que é para lá que nós temos que voltar. Amém? Só que uma coisa que nós já falamos, é que quando Jesus Cristo ele desce, ele vem aqui na terra como homem, a palavra ela nos ensina que o reino de Deus foi chegado, se manifestou na terra através da presença de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o que eu quero que você entenda que hoje, quando nós chegamos num lugar
e colocamos a planta dos nossos pés, e que a nossa vida foi entregue a Cristo, a palavra ela vai nos dizer algo muito simples, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, é chegado também o reino. Diga, onde eu colocar a planta dos meus pés, é chegado o reino de Deus. Então eu preciso entender algumas coisas. A palavra ela nos diz que nós fomos constituídos embaixadores de Cristo. Isso significa o quê? Eu sou um representante dele. Nós fomos designados e foi colocado sobre a nossa vida o ministério da reconciliação. Assim como Cristo estava nos reconciliando com o Pai, nós temos a missão de reconciliar o mundo com Deus. Isso significa, nós temos que reconciliar as pessoas com Deus. E essa função é de quem? É de todos nós. É de todo aquele que crê. É de todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Mas a palavra de Deus, ela também nos diz que nós também somos testemunhas. E testemunhas, ela precisa fazer o quê? Ela precisa testemunhar, ela precisa testificar que Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio com uma missão. E qual é a missão de Cristo? Diga, me salvar. O propósito dele é esse aqui na terra. Ele veio com essa missão. Porque imagina se Ele tivesse vindo para nos julgar, aonde nós estaríamos? Diga, perdido. Essa é a realidade. Mas, quando nós somos testemunhas, a Bíblia também nos diz que nós temos uma missão. E que missão nós temos? Diga, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma missão para todos, mas eu não sou pastor. A Bíblia não fala que é só pastor, não. O que eu quero que você entenda nessa noite, a última noite que nós vamos estar falando sobre a chegada do reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra, é o que consiste o reino de Deus. Só que para mim saber o que consiste, o meio mais fácil é saber o que não consiste, o que não faz parte, o que não é o reino de Deus, o que não pertence a Deus. Quando eu entender o que a Bíblia me diz, o que não faz parte do reino de Deus, então vai ficar mais fácil eu conseguir entender o que é o reino de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 5, senão você pode acompanhar aqui na tela. Porque a Bíblia vai nos dizer assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fornicador, relação fora do casamento, não é bênção. Impuro, precisa explicar? Tem o que é puro e tem o que é impuro. Isso significa, está sujo, está manchado, não está perfeito, é impuro. Avarento, tem gente que não come um ovo, que vê uma pessoa passando fome, bota comida, guarda, faz qualquer coisa, mas não ajuda o próximo. Avarento. Idólatra, aí muitas vezes as pessoas dizem assim: é aquele que adora imagem. Idólatra é tudo aquilo que eu idolatro e coloco acima de Deus. Pode ser imagem, pode ser uma pessoa, pode ser um time de futebol, pode ser um carro, pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser qualquer coisa. Se eu idolatrar acima de Deus, é pecado. Mas preste atenção, que ele diz assim, no final: a qual a idólatra tem herança no reino de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Você é filho da obediência ou da desobediência? Como que eu descubro, pastor? É simples, é olhar o que a Bíblia nos diz no versículo anterior e ver se eu estou fazendo aquilo. Não, eu não estou fazendo isso, então você é filho da obediência. Pastor, eu estou fazendo e agora? Muda. A igreja que está mandando? Não, é a palavra de Deus. Simples. Próximo versículo. Portanto, não sejais seus companheiros. É direto isso, né? Está andando alguém em pecado. A Bíblia está dizendo: não anda com ele, não seja companheiro dele. Me diga com quem tu andas. Te direi quem tu és. Versículo 8.
Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos. Isso é um recado muito simples. Ou nós andamos em trevas, ou nós andamos em luz. Ou nós fizemos o que agrada a Deus, ou nós fizemos o que agrada a Satanás. As nossas atitudes mostram quem nós estamos agradando. As nossas atitudes mostram quem nós estamos buscando. Uma outra palavra muito simples que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne, o que significa obras da carne? Tudo aquilo que é desejo da minha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. É o pastor que está dizendo, é a palavra. O que eu quero que você entenda é uma coisa, que muitas vezes para muitas pessoas está valendo mais o que pessoas dizem do que o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela não está em negociação. O que é pecado continua sendo pecado, ponto final. Ah, mas eu posso usar um nomezinho mais tranquilo para amenizar, porque eu vou magoar o irmãozinho. Magoa quem não quer mudar, magoa quem não quer o céu, porque quem quer o céu vai escutar a palavra e vai dizer assim: estou errado nisso aqui, preciso mudar. Porque o meu objetivo não é ficar ou não é descer, o meu objetivo é subir. Você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Você tem que decidir se você quer o reino de Deus na sua vida ou não. Porque às vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o reino de Deus. Você só vai ter as duas coisas se buscar. Ah, mas eu quero uma, mas não quero outra. Não tem essa. Eu quero a bênção, mas não quero o abençoador. Você não tem nada. A palavra, amados, ela nos deixa claro algumas coisas, de que essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Não faz. Ah, pastor, mas será que a Bíblia não está ultrapassada? Não, ela ainda está atual. Porque hoje nós olhamos para a pandemia, nós olhamos para a guerra e nós vemos, mas a Bíblia fala sobre essas coisas. Peste, fome, guerra, rumores de guerra, nós estamos ouvindo, estamos vendo. Então a palavra de Deus, amados, ela não está ultrapassada. Mas aí nós olhamos para o primeiro texto que nós lemos lá, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, que vai dizer que o reino de Deus consiste não em palavra, mas consiste em poder. O que eu quero que você entenda nessa noite? Quando o reino de Deus, que consiste em poder, diga, o reino de Deus consiste em poder. Quando o reino de Deus, que consiste em poder, se manifesta na tua vida, tem que haver mudança. Porque é um poder que vem da onde? Diga, de Deus. E quando este poder vem de Deus e entra, toca na minha vida, automaticamente vai acontecer uma mudança. Eu vou ser confrontado pelo poder de Deus, eu vou ser confrontado pela verdade de Deus. E isso vai me levar a uma mudança. E se eu não quiser mudar, tudo bem, mas vocês têm que estar pronto para aquilo que você vai receber depois. Mas e se eu mudar? Você tem que estar pronto, porque o reino de Deus vai chegar na tua vida. Os milagres vão acontecer, as bênçãos vão acontecer, todas as promessas de Deus para a tua vida vão acontecer. Amém? Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Quando eu entendo, amados, isso, que o reino de Deus, ele vem numa manifestação de poder, eu começo a olhar para a vida de Jesus Cristo como um exemplo, e eu vou ver que quando Jesus Cristo chegava, o que acontecia com a enfermidade? Sumia. O milagre da cura acontecia.
Quando Jesus Cristo chegava e ali naquele lugar tinha uma pessoa endemoniada, possuída por um demônio, um espírito imundo, o que acontecia com aquele demônio? Tinha que sair. Quando Jesus Cristo chegava num túmulo onde tinha uma pessoa enterrada, o que acontecia? O morto ressuscitava. Quando Jesus Cristo estava numa tempestade, ele vinha e caminhava sobre a tempestade. O que eu quero que você entenda, amados, que quando o reino de Deus chegar na tua vida, como a palavra de Deus fala, o milagre é automático. Amém? Você não vai precisar ficar esperando, ou será que vai acontecer? Não, é certo que vai acontecer. Mas para isso eu preciso entender que se eu ainda estiver vivendo aquilo que a minha carne quer, se eu estiver fazendo as coisas que não agradam a Deus, não tem como o reino de Deus se manifestar. Ah, pastor, mas é que eu gosto de fazer isso aqui. Você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma escolha. Ah, mas são coisas que eu não quero largar. Tudo bem, mas você, se for colocar na balança o que vale mais, as coisas que o mundo te dá, as coisas que o mundo te oferece, os prazeres que a carne te dão, que dura muitas vezes segundos, ou as coisas que Deus te oferece que são eternas, pelo que você está vivendo, o que você tem buscado em Deus, ou de repente para você, Deus não passa de uma história, de um mito, de uma fantasia, que às vezes as pessoas acham que é isso, ficam no seu achismo. Que eu quero dizer para você que a Bíblia ela já foi comprovada, testificada, não só por teólogos, mas até pela própria NASA. Já comprovou, já testificou a veracidade do que a Bíblia ensina. Fatos, histórias, personagens, a arqueologia, a paleontologia, tudo isso nos mostra a veracidade da palavra de Deus. Só que muitas vezes nós preferimos acreditar nos nossos achismos, naquilo que as pessoas dizem, e não acreditamos na palavra. Enquanto que eu não entender que eu preciso me ajustar à vontade de Deus, eu não vou viver o reino de Deus. Como eu disse antes, pecado ainda é pecado. Posso mudar o nome, posso tentar amenizar, dar um nomezinho mais bonitinho para agradar o irmãozinho, mas não vai adiantar, ele ainda continua sendo. O que eu preciso entender é que Jesus Cristo disse que o caminho que a porta é estreita, mas no final nos leva para onde? Nos leva para o paraíso, nos leva para a presença do Pai. Pode não ser fácil passar por esse caminho, pode não ser fácil passar por essa porta, mas a recompensa, amados, é muito grande. A recompensa vale todo o sacrifício, vale todo o esforço. Sabe por que às vezes nós andamos cansados? Porque nós queremos fazer disso aqui. Nós queremos conduzir o reino de Deus na nossa força. Desista. Enquanto que você não entender que o reino de Deus, ele vem de Deus para se manifestar na sua vida através da sua obediência, você pode ser inteligente, você pode ter força, mas não vai adiantar. Vai se tornar um fardo tão pesado, vai se tornar uma caminhada tão difícil, que você vai desistir. Agora, quando eu entendo e quando eu busco o reino de Deus, Jesus Cristo vai me dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele olha para você nessa noite e ele diz assim: está sentindo o fardo pesado? Eu te alivio, mas para isso você precisa vir a mim. Você precisa entender que sem Cristo o fardo vai se tornar muito pesado. Por isso que quando Paulo fala a respeito disso, ele está falando, não adianta palavras bonitas, se não tiver manifestação, se não tiver poder, não adianta nada. O que eu preciso entender? Que eu preciso de uma vez por todas expulsar Satanás da minha vida. Diga comigo, eu preciso expulsar Satanás
da minha vida, porque ele não quer sair. Sabe o que diz no livro de Marcos, no capítulo 5, quando conta a história do jovem gadareno? A Bíblia vai nos descrever que Jesus Cristo atravessa o mar da Galileia, passa por uma tempestade, e quando ele chega, o barco em terra firme. A Bíblia vai nos dizer que sai aquele jovem correndo de entre os sepulcros, de um cemitério, nu. Ninguém conseguia se aproximar dele. Tentaram prender ele com correntes, não aguentava. E aí vem aquele jovem, possuído por aquele espírito imundo, vem e se joga, se prostra aos pés de Jesus Cristo. E começa a rogar que não expulsasse ele, não mandasse ele embora. Coloca ali para nós o versículo 9. Vai dizer assim, ó, Jesus pergunta, qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos... Às vezes o inimigo ele vem de monte na tua vida. Se você acha que sem Deus você vai conseguir, não consegue. Mas preste atenção no versículo 10. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Amém? Você entendeu o que isso aqui quer dizer? O demônio rogava para Jesus, olha, tu até pode me expulsar dele, só não me manda para outro lugar, eu quero continuar aqui. Você acha que quando Jesus Cristo entra na tua vida, o demônio vai embora para nunca mais voltar? Ele fica na esquina te esperando, e quando você der a primeira oportunidade, ele vem acompanhado ainda. A Bíblia diz que vem até com mais 7. Que eu quero que você entenda que essas oportunidades que muitas vezes nós damos, é as oportunidades que o inimigo está usando para nos destruir, é as oportunidades que o inimigo está usando para que o reino de Deus não se manifeste na tua vida. O culpado é o inimigo? Não, o culpado somos nós, porque ainda não nos libertamos por completo. O culpado somos nós, porque damos mais atenção para a nossa vontade, para a nossa carne, do que para a palavra de Deus. Porque eu quero que você entenda que se você se render por completo a Cristo, a Bíblia vai nos contar a história de Jó, e vai dizer o quê? Que o inimigo chegava perto dele, mas não conseguia tocar nele. Por quê? Porque ele diz, o Senhor cercou Jó com uma cerca viva, eu não consigo chegar nele, eu não consigo tocar nele. O mesmo acontece com você, se você se colocar diante do Senhor, se você se prostrar aos pés do Senhor, e se você viver e for um filho da luz, um filho da obediência, o inimigo vai chegar perto de você, mas não vai ter poder para tocar em você. Amém? Quando nós conseguimos entender isso, nós vamos entender que então o reino de Deus, ele tem tudo para se manifestar na nossa vida. Ele tem tudo para mudar a nossa vida. Aí muitas vezes nós olhamos para dentro de nós. Muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa, olhamos para dentro da nossa família, e dizemos assim, mas por que esse problema ainda não resolveu? Por que eu estou orando há tanto tempo? Por que eu estou pedindo para Deus e parece que a situação não muda? Às vezes até parece que a situação está um pouquinho pior. Por que será? Será que Deus não está surdo? Será que Deus está ocupado demais? Quero te dizer não. Quero te dizer que o inimigo é que está aproveitando as oportunidades muitas vezes. E muitas vezes nós estamos cegos, e não estamos enxergando, não estamos entendendo o que o inimigo está fazendo na nossa vida. Aí nós olhamos e nós pensamos assim, mas eu estou na igreja, pastor. Estar na igreja não significa nada se eu não estiver em Deus. Eu só estou aqui num lugar. Agora, você está aqui, o teu coração está onde? A tua mente está onde? Amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho tal coisa para resolver. Por que esse cara fala tanto? Por que já não acabou? Sabe o que você está dizendo? Estou nem aí para Deus. Mas quando o problema vem, você vai dizer, cadê Deus? No mesmo lugar. Você deixou ele de lado, ele vai continuar de lado. Muitas vezes, por que os problemas não se resolvem? Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, acho que Deus não consegue.
Esse problema é grande, eu estou orando há tanto tempo e até agora Deus não fez nada, então eu acho que Deus não vai conseguir fazer. Sabe o que nós estamos dizendo? Deus não é todo poderoso. O reino de Deus não tem poder para mudar a minha situação. É a palavra que nós estamos liberando sobre a nossa própria vida. Aí nós dizemos, Deus não tem poder para mudar a minha vida. Aí você sabe para quem é que você abre as portas? Não preciso nem falar. O que nós precisamos entender, amados, é que muitas vezes as nossas palavras estão afastando o poder de Deus na nossa vida. Porque nós estamos falando tanta bobagem, e o inimigo está pegando todas elas, e está usando contra nós mesmos. Quando eu conseguir entender que o reino de Deus, ele não é apenas palavras, mas ele é manifestação de poder, eu vou entender, se eu buscar, e crer, e confiar, as coisas vão acontecer. Por isso, tome uma atitude. Entenda que nós estamos numa batalha. E se nós nos agarrarmos com Cristo, nós vamos vencer. Mas se eu não me agarrar com Cristo, estamos lascados. Mas não tem outra opção, pastor. Não dá para dar um jeitinho. Você pode até tentar. Mas quantos anos você vai aguentar a dor e o sofrimento? Quantos anos você vai aguentar tristezas, decepções, frustrações? Aí de repente você está na igreja há anos, ou frequentou a igreja por anos, e aí vai dizer assim, eu tive numa igreja por anos, eu frequentei uma igreja por anos, e não me adiantou. Porque você estava dando mais atenção para pessoas do que para Deus. Pastor, mas é que o fulano me fez isso, o ciclano me fez aquilo. Quem é que você acha que o Satanás vai usar para te atacar? É alguém que está lá na Ucrânia? Alguém que está lá na Rússia? Não, ele vai usar quem está na tua casa. Ele vai usar quem está na tua igreja. Ele vai usar quem está no teu local de trabalho. É aquele que ele vai usar para te atacar. Aí por que tem muita família se desfazendo? Por causa disso. Por que tem muitas pessoas se desviando na sua fé? Por causa daquilo que muitas vezes acontece dentro das próprias igrejas. O que nós precisamos entender é que quando o reino de Deus ele vem, ele se manifesta, precisa haver mudança. Mas não é eu olhar para a vida do outro e dizer assim, agora ele tem que mudar. Não, para de olhar para a vida dos outros, começa a olhar para a tua vida e começa a mudar você. Deixa que o outro cuide da vida dele. Às vezes nós estamos tão preocupados com a mudança do outro que esquecemos da nossa própria. Queremos que Deus faça tanto na vida do outro e não lembramos que precisamos que Ele faça muito mais na nossa. Sabe o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4? Coloca aí para nós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de... Quando você entender isso aqui, amados, preste atenção no que vai dizer no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de... Quando você entender este versículo aqui, você vai entender que a palavra que tem sido liberada sobre a tua vida é uma palavra que não vem de sabedoria humana, é uma palavra que vem do Senhor para a tua vida. E quando você recebe essa palavra que vem do Senhor, que apenas usa um canal para falar para você, você vai receber poder na tua vida. Não vai ser um homem falando, eu não fui para lá para escutar o pastor, não, eu fui para lá escutar aquele que Deus usou para falar comigo. Às vezes as pessoas olham, mas o pastor falou isso e eu não gostei. Não é o pastor que falou, é Deus que falou com você. É Ele que está puxando a orelha. Eu não gostei, vai brigar com ele então. Só não vai achando que você vai ganhar essa briga. Ou você acha que ele não puxa minhas orelhas de vez em quando também? Puxa. E ainda bem que puxa. Porque quem ama, corrige. É isso que nós precisamos entender.
Qual o pai, qual é a mãe que vê um filho fazendo uma coisa errada e não vai lá e não corrige, não chama atenção? Todos os pais e mães fizerem isso. Se não fizer, é porque não vale nada, me desculpa a expressão, porque não devia nem ser pai nem ser mãe. Agora quem ama, quem cuida, quem se preocupa, está vendo fazer a coisa errada, vai lá e se coloca, vai lá, chama atenção, corrige, se precisar bota de castigo. Por quê? Porque cuida, porque ama. Você acha que Deus não faz o mesmo comigo, não faz o mesmo com você? Faz. Mas às vezes nós ficamos brabinhos, ficamos de beicinho, viramos as costas para Ele. Ele continua no mesmo lugar. Entenda isso, amados. O Senhor quer te ver bem, o Senhor quer te ver feliz. A palavra, ela vai dizer que o Senhor tem o melhor para a minha vida e tem o melhor para a tua. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância, que vocês são mais do que vencedores. Às vezes nós estamos cansados de escutar isso, só não estamos vivendo isso. Para nós finalizar, amados, entenda uma coisa. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, isso, vai dizer assim, ó: por isso temos recebido um reino que não pode ser. Vamos ler de novo. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser. Você acha que quando você cai, quando você fica magoadinho com Deus, quando você fica de beicinho com o pastor, o reino de Deus é abalado? Não. Mas pastor, está dando tudo errado. O reino de Deus continua sendo o reino de Deus. Nós caímos, nós fraquejamos, nós pecamos, nós erramos, nós muitas vezes nos tornamos filhos da desobediência, mas o reino de Deus, ele continua intacto. Por isso que ele diz: retenhamos a graça. Graça o que é? É favor imerecido. Cristo não merecia morrer, mas ele morreu para que eu e você pudéssemos viver, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Todos os dias quando nós acordamos, a primeira coisa que nós tínhamos que dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu tinha um teto sobre a minha cabeça, porque eu tenho uma roupa para vestir, porque eu tenho uma comida para comer. Obrigado. Reverência. Reverenciar a Deus por quem Deus é. Entenda, amados, que quando nós falhamos, quando nós pecamos, o pastor pegou, a irmãzinha ela fez isso, o irmãozinho fez aquilo. A igreja sofre, mas o reino de Deus continua intacto, o mesmo, inabalável. Muitas vezes, amados, nós já tivemos um vislumbre do que é o reino de Deus. Já experimentamos o poder, já experimentamos a glória, já experimentamos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. De repente, já experimentamos uma cura, experimentamos um milagre que aconteceu na nossa vida, na nossa casa, com alguém da nossa família. E nós dizemos: nossa, isso é maravilhoso. Amados, aquilo ali é uma agulha no palheiro só. É só uma coisinha de nada que Deus fez na tua vida, porque Deus quer fazer muito. Só que às vezes nós estamos nos contentando com isso. Às vezes nós estamos que nem aquela mulher sírio-fenícia, nos contentando com a migalha que cai da mesa. E não estamos vivendo como filhos de Deus. O Senhor está nos chamando para viver como filhos, não como cachorrinho. Lembra o que a mulher disse? Até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. Ela se humilhou, mas ela saiu de lá abençoada. Por que muitas vezes o ser humano não é abençoado? Porque não quer se humilhar diante do Senhor, porque não quer reconhecer os seus erros, não quer reconhecer os seus pecados, só se faz de vítima. A geração do mimimi, tudo se magoa, tudo embrabece, tudo fica triste, e tudo isso ajuda a afastar de Deus. Tudo isso nos tira da presença do Pai. A palavra às vezes é dura, amados, só para quem é mole. Porque quando nós entendemos o projeto de Deus na nossa vida,
A palavra, ela vai trabalhar na nossa vida, na área que for necessário. E quando Deus nos alinhou, quando Deus nos aprumou, a palavra, ela vai só nos edificar. E se nós pensar em sair para o lado, a palavra vem, puff, volta, é aqui o teu caminho. E aí a palavra não vai machucar mais. Mas ela machuca, é porque ela está tratando você. Às vezes ela dói, é porque Deus está querendo consertar algo na tua vida. É porque saiu do caminho e Deus está dizendo assim, pega na nossa orelhinha, puxa, vem cá, é aqui o caminho, abençoado. Caminha por aqui. É isso que nós precisamos entender. Lembre-se, amado, que se você se render a Cristo e ser um verdadeiro discípulo dele, saiba que aonde você chegar, diga comigo, é chegado o reino de Deus. Se coloque em pé. No que consiste o reino de Deus? Diga, em poder. Se você conseguir sair daqui entendendo isso hoje, você vai entender o que Deus tem para fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida, se você deixar. Se você realmente querer que o reino de Deus se manifeste. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas eu quero. Eu só não quero fazer nada. Não vai dar certo. Lembre-se que nós temos uma parcela no processo. Nós precisamos querer. Porque a parte de Deus já está pronta. A promessa que Deus tem para a minha vida, a promessa que Deus tem para ti, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, já está pronta. Amém? Ô pastor, se a promessa está pronta, por que ainda não aconteceu? Bata no peito e diga, culpa minha. Porque às vezes é nós que estamos atrapalhando os planos de Deus. Ai pastor, mas é que o fulaninho me magoou. Libera perdão e vida que segue, meu amado. Pare de viver no passado. Tem gente que vive no passado, que há 10 anos atrás, o fulaninho lá me falou uma palavra que me magoou e aquilo ali mudou a minha vida. Mudou porque você quis. Porque uma pessoa te falou uma palavra, você vai matar 10 anos da tua vida? Acorda, desperta, cresce. Porque às vezes parece que é criança. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Abre o teu coração. E pede para Ele, Senhor, eu quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. Eu quero a tua manifestação do teu poder, eu quero a manifestação da tua glória sobre a minha vida. Eu quero sentir esse poder que a tua palavra me fala. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir o teu agir, o teu mover na minha vida, me mudando, me transformando. Peça para Ele, vai falando com Ele, igreja. Vai dizendo, Senhor, eu quero ser tocado pela tua glória. Eu quero ser impactado pela tua glória. Eu quero sentir o teu poder tocando na minha mente, tocando no meu coração, tocando no meu corpo e mudando a minha vida em nome de Jesus. Abra o teu coração, amado, para o Senhor nessa hora e peça para Ele, Senhor, toca na minha vida, toca com a tua glória, toca com a tua unção, toca com o teu poder, porque eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver algo que venha do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, pelos teus filhos. Eu clamo, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para que teu Espírito Santo abra a mente dessa pessoa. Toque e quebrante o coração desse homem, dessa mulher, para que haja o mover, o fluir do teu Espírito sobre a vida dessa pessoa. Senhor, dá discernimento. Abra os olhos espirituais, Pai, e conduza, Senhor, essa pessoa a viver mediante a Tua palavra. Pai, trata o coração ferido. Senhor, tira toda a mágoa, toda a tristeza, todo o ressentimento, todo o rancor, tudo aquilo, Senhor, que ao longo do tempo foi entrando no coração dessa pessoa.
Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo, o Senhor foi fazendo e que foi afastando essa pessoa da tua presença. Eu peço agora, Senhor, toca neste coração e muda, Pai, a vida dessa pessoa, muda a fé dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém?